Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula nossa aqui do supletivo, tá certo? Espero que você esteja acompanhando nossas aulas, espero que você esteja com o material em mãos. Dessa vez vamos começar uma aula muito importante. Eu vou estar passando um conteúdo, tá certo? A gente vai discutir agora os principais pontos desse assunto da aula que a gente vai discutir e nas próximas aulas elas vão ser resolução de exercício. Eu tenho que trazer esse material para vocês com informações importantes relacionadas ao assunto, tá bom? Se prepara, vem para a nossa aula, deixa uma curtida aí no vídeo da aula aí, deixa o joinha, tá certo? Se inscreve no canal e espero que você faça bom proveito das informações que eu vou estar disponibilizando nessa aula para você. Até porque são informações que serão cobradas de vocês nas nossas próximas avaliações, tá bom? Então, fica já o convite, você já me conhece, eu sou o professor Leonardo, fique à vontade para nos seguir, para deixar o seu apoio, tá bom? Vamos para a nossa aula, eu vou estar saindo aqui. Eu vou até estar saindo aqui para ficar aparecendo só o conteúdo e você tá acompanhando só a aula, tá bom? Sem eu estar nem aparecendo aqui. Você vai só ouvir a minha voz, eu vou estar te dando as informações da nossa aula, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa aula. Até já! Olha, gente, nossa aula agora que começa, a gente vai estar falando da África. Né? A gente sabe que a África ela é o berço da humanidade. A África é uma dádiva do Nilo. Todas as informações que você receber referente a essa aula em relação à África são informações importantíssimas, informações que você tem que ter em mente, não só para fazer as nossas provas, mas para você ter o conhecimento em futuros vestibulares, concursos, que são muito valiosas para o seu enriquecimento aí, para o seu conhecimento de modo geral. Olha, a África, por se tratar de um supercontinente, ele é o terceiro continente do mundo em extensão, né? Vem depois da Ásia e da América, tá bom? Contém, segundo alguns especialistas, o mais longo rio do mundo, né? Esse rio, ele é longo, como é dito aqui por alguns especialistas, mas em extensão, tá certo, pessoal? Porque em termos de volume de água, a nossa bacia amazônica, ela é maior. Tá certo? Então, o Rio Nilo ele é maior em extensão. É bom que você fique atento a essa informação. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai estar conhecendo a África, né? Nós vamos conhecer as regiões africanas. Olha o que eu trago para você aí, esse mapa físico. Esse mapa físico ele especifica algumas características importantíssimas da África que a gente tem que levar em consideração. Olha, essa marca aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta para marcar aqui junto com vocês. Essa região aqui, que ela está destacada, isso aqui não é nada mais, nada menos do que o deserto do Saara, como está especificado aqui, né? Ó, nesse mapa, em relação ao aspecto físico, nós vamos ter aí esse tracejado aqui, os rios, né? Ó. Esse rio Níger, que nasce aqui, corta a linha do Equador, vai lá em cima e volta aqui, deságua aqui mais ou menos na Nigéria, aqui, né? Esse rio Níger. Essa região mais escuras que são os lagos, as mais claras as planícies, né? Temos também aqui essa região um pouco cinza, as planícies sedimentares, que são essas menos escuras. Os planaltos e montanhas, que são bastante na região. E as altas montanhas que não são nem tantas, né? Vamos conhecer esses aspectos aí dentro de cada região africana. Olha, esse mapa físico, né? Esse mapa aí das regiões africanas, dos aspectos físicos, ele foi desmembrado aí nas regiões que é o que nós vamos estar conhecendo agora, os aspectos de cada região. Nós vamos começar com essa região da África Ocidental. Olha, professor, onde fica essa região da África Ocidental? Ela fica aqui, ó, África Ocidental, tá certo? Ela fica essa região, claro, ela é voltada para o Ocidente, tem as costas aí, né? Repousa aí no Oceano Atlântico, né?
O que a gente tem que falar de importante em relação a essa região africana? Quanto a aspectos físicos, né, os aspectos físicos aí dessa região, a gente sabe que a geologia, o relevo, a hidrografia apresentam o quê? Região costeira, aí tem pântanos, tem lagoas, né? Há uma certa faixa florestal aí, ela tem uma parte de floresta tropical, né? Ao norte, bem ao norte aí fica essa faixa mais tropical, tá bom? Muito bem, olha, na metade setentrional, se estende até sobre o Saara, tem o rio Níger também, que flui aí, né? Esse rio Níger, que ele vai até lá em cima, o rio Níger, vai lá em cima e deságua aqui na Nigéria, tá certo? Então, você tem aí também em relação a clima e vegetação, essas áreas litorâneas têm clima tropical, né, com altas temperaturas. Ou seja, essa região aí ela vai ter duas regiões distintas, bem parecida com nós aqui, né? Uma região chuvosa, um período chuvoso, né? Um período chuvoso e uma estação seca, tá certo? Isso aí fica muito conhecido como Sahel, né? Que é essa faixa de transição aí, tá bom? Muito bem. Isso é o que a gente tem que para dizer em relação ao clima e vegetação aí, em relação à população e sociedade. A gente sabe que por volta de 1914, muitos países europeus aí, como França, Inglaterra e Portugal, tinham dividido entre si a maior parte da África, né? Aí vem em Serra Leoa, teve golpe militar em 1992, que terminou os planos de volta da democracia aí, e com isso ficaram aí os conflitos rebeldes, né? Outra coisa que fez com que esses conflitos tivessem se estendido, a gente pode falar aí em relação ao vínculo tribal, né? Eles têm muitas tribos aí. Essa questão a situação da Nigéria, ela é típica porque acontece em boa parte do continente. Olha só, essa região aí, ela abriga 250 grupos étnicos. Então, é uma grande diversidade aí para poder conter todos esses povos aí, né? Todos esses povos aí serem contidos. E também para se ter uma unidade política, fica muito difícil, né? Eles tendem a pôr culpa aí, na maioria dos seus problemas aí, no sistema político adotado, tá certo? Em relação à economia, essa economia ela está basicamente ela é restrita ao setor primário e secundário. No setor primário ali da agricultura, eles são os maiores produtores de cacau do mundo, né? Também produzem muito amendoim nessa região da África aí, pessoal. É produzido muito amendoim e café também. Esse café é bem barato em relação ao café brasileiro e ao café colombiano. Por quê, professor? Porque tem a mão de obra muito barata, tá bom? Essa informação também é muito importante para você. Produzem banana, produzem borracha nessa região aí, né? E em relação à economia ainda, no setor secundário, eles têm aí também muita a produção industrial aí, africana, reside essencialmente na mineração, né? Como é o caso da produção da bauxita, né? Do petróleo, gesso, fosfatos, né? A produção do petróleo aí é bem acentuada, é quem basicamente sustenta esse setor secundário aí da educação, é a produção de petróleo, tá certo? Saindo aí da África Ocidental, nós vamos falar agora da África Central, aqui ó, vamos conhecer aqui a África Central, essa região aqui chamada de África Central. Professor, o que é que nós vamos poder falar em relação aos aspectos físicos aí da África Central? Aquela coisa, né? Geologia, relevo e hidrografia. As áreas ao sul são drenadas pelo Rio Congo. Olha só, o Rio Congo ele é muito importante aí nessa região aí, né? Tem o seu curso aí até o Oceano Atlântico, né? Atravessando aí a linha do Equador, que
é uma área de intensas chuvas, né? Em relação a clima e vegetação, tem 3 tipos climáticos, né? Porque aí tem uma área equatorial, que está dentro aí de uma parte aí dessa região aí, que é bastante, como é que se diz? Tem florestas, né? São quentes e úmidas. Há também uma região do semiárido, mais lá em cima, né, o semiárido, e uma região também árida também, né, por ter aí uma parte de floresta densa, úmida e tropical, tá certo? Em relação à população e sociedade aí dessa região, a gente sabe que até o século XVI, Portugal e Espanha estabeleceram as feitorias aí, né? E essas feitorias a gente sabe aí que só beneficiou mesmo os europeus, né? Muito bem. Os conflitos étnicos também não ficam muito para trás aí nessa região, até porque desde o período colonial aí muita erupção violenta aí, né, em relação a essas tribos aí que dominam essa região aí, ou que são da região. No setor da economia, na África Central, a gente vai ter o setor primário, uma grande parte aí exploração de madeira e cultivo de café e cacau também, são as principais atividades econômicas dessa região aí. E quanto ao setor secundário da economia, também são grandes jazidos de ferro, né, que se encontram aí no Gabão, né, que é um dos países aí que está voltado para o Oceano Atlântico. Gabão, grande produtor de ferro, né? Grandes jazidas de ferro aí em Gabão. E muitos países africanos, né? Aí tem desse lado aí, a gente vai encontrar a produção de petróleo e de gás natural, tá certo? Muito bem, vamos agora conhecer essa outra região chamada Centro-Oriental, África Centro-Oriental. Tá aqui, ó, essa África Centro-Oriental. Olha ela aqui, mais a leste aqui, né? Podemos dizer, ela fica aqui mais voltada aqui para o lado oriental da África, digamos assim, por isso Centro-Oriental. É nessa região onde se encontra o grande Vale da Falha, né? Que é aquele... como é que se chama? Os britânicos chamam de Great Rift Valley, né? Que é essa grande falha, né? O grande Vale da Falha, né? Uma grande falha geológica que se estende por 9 quilômetros, 9.600 metros, né? 9 quilômetros e 600 metros aí de extensão, que vai desde a Turquia até a Ásia, né? Então é uma falha geológica aí bem considerada nessa região. Isso aí é um grande aspecto em relação ao aspecto físico dessa região, que tem o Lago Vitória também, que é o maior do continente, constitui a nascente do Nilo. Olha que importante essa informação que você tem sobre aí a África Centro-Oriental. É dessa região onde se tem a nascente do Nilo, né, que vai desembocar lá no norte da África, lá em cima no mar Mediterrâneo, né, como nós já sabemos. Em relação ao clima, né? Em relação ao clima e vegetação dessa região aí, a gente sabe que esse clima aí, ele é tropical, né? O clima dessa região aí é tropical, tá bom? Apresenta grandes pastagens naturais proporcionadas pelas savanas e pradarias, né? Que servem tanto aos animais como, né, aos animais selvagens, como a animais domésticos, tá certo? Em relação à população e sociedade dessa região aí, o que a gente tem para falar em relação à população e sociedade aí dessa parte da África? A maioria da população pratica a agricultura, né, de subsistência. São formados por famílias tradicionais e a estrutura de clãs, né, são fortes elementos culturais aí, tá certo? Nessa região aí a gente encontra aí
Os Tuts, né, que são os grandes proprietários de gado, né, são os dominantes, né, os proprietários de terras aí dessa região. Né? Apesar do quadro crítico, a região apresenta alguns bons exemplos sociais. Tanzânia tem 99% da sua população formada por 120 pequenos grupos étnicos, ou seja, 1% só de árabes, asiáticos e europeus. Tem também uma grande estabilidade política. Essa região da África aí, pelo menos nisso, né, eles se encontram estáveis, ele tem essa estabilidade política. Para essa região também, pessoal, no setor primário da economia, uma grande importância para o plantio de fumo, café, chá e cravo da Índia, né? Uma iguaria bem importante na economia aí da região. No setor secundário da economia, aí já tem a questão da indústria, né? Eles são bem desenvolvidos aí e interiorizados, como Zâmbia, Ruanda, Burundi e Uganda, né? Eles sofrem com a falta de litorais para a instalação de portos aí, né? Zâmbia é o quinto produtor de cobre do mundo, olha, pelo menos nisso, né? São ricos em alguns minerais e tem isso aí para alavancar aí as suas economias, né? São grandes produtores de cobalto, zinco, manganês, carvão, né? Bauxita. Então tudo isso é extraído dessa região africana aí, dessa parte aí centro-oriental, tá certo? Em questão ao setor terciário da economia, eles também se destacam por parques, né, de vida selvagem, né, da região, que atrai o turismo o ano todo, né? Então, você tem essa parte da África aí, muito importante o turismo, né, que atrai aí turista o ano todo e alavanca muito aí a economia da região, tá bom? Partindo para mais uma região africana, agora a gente entra, deixa eu ver aqui, na África Austral ou Meridional, que é essa África mais ao sul, né? Ó. Enquanto lá o norte é setentrional, aqui é austral, olha. A gente está falando dessa região africana agora, olha só. Essa é a verdadeira África do Sul, né? A África que fica no sul da África do Sul, né? Muito bem, essa parte aí em relação a aspecto físico, aos aspectos físicos aí da África Austral, o que a gente tem para falar? Grandes cadeias montanhosas estendem-se ao sul, né? São os montes Drakensberg, né? Que fica na África do Sul, né? Vastos planaltos ao norte, né? E tem também os principais rios da região, o Limpopo e o Orange, né? São planálticos e encachoeirados, ou seja, esses rios, por nascer no alto das montanhas, eles descem com várias cachoeiras e vai dar aí uma beleza natural à região com essas quedas d'água, né? Então, você tem aí que, em relação a clima e vegetação, variam, né? Do tropical ao norte, temperado ao sul, né? E também tem a presença aí de planaltos gramados no centro e no norte, tá certo? Tem desertos na Namíbia, né? Que devido a essa faixa costeira do sudoeste, devido ao efeito da corrente marítima fria de Benguela, na verdade, né? E do Kalahari também, tá certo? Isso aí é o efeito da continentalidade na Namíbia, tá certo? Muito bem. Em relação à população e sociedade, é nessa região onde se encontram os africandês, né? Que são ali os descendentes de holandeses, franceses e alemães, que chegaram ao país aí ainda no século XVII, tá certo? Muito bem. E em relação à economia, na África Austral ou Meridional, a gente tem o setor primário aí em Moçambique, são países pobres aí dessa região, mas são dependentes de 85% da população na agricultura, né? Ó, engajada na agricultura. Apesar de ser muito pobre em Moçambique, 85% da sua população vive da agricultura. Já na África do Sul, a agricultura mais diversificada e uma pequena porcentagem, né?
da população economicamente ativa, né? Apenas 15% fica com o outro setor da economia. Já na parte secundária da economia, e no setor secundário da economia, também a extração de minerais aí muito forte. Olha, essa região da África aí se extrai muito ouro e diamante. Olha que coisa linda de se saber, né? Uma região da África muito rica em termos de exploração, né? A África do Sul ela constitui a maior economia do continente, né? Atualmente diversificada com a moderna infraestrutura, setor industrial crescente, né? Então você tem aí também um país aí onde se produz muito cobre, zinco, estânio, ferro. Sua importância como produtor mineral é consideravelmente grande, enorme, né? E para finalizar, o que se tem para falar, né, ainda tem como vantagem o fator da população do país ser bastante modesta, né? Ali 1,7 milhões de habitantes apenas, segundo o censo do ano 2000. Aí a gente já tem uma defasagem, porque nós já estamos em 2020, mas o censo aqui que a gente traz esses números aí é do censo ainda de 2000, tá certo? Muito bem. Saindo dessa região aí da África, nós ainda temos outra região, que é o Noroeste Africano. Noroeste Africano. O Noroeste é essa região bem lá em cima aqui, ó. Noroeste Africano é essa região aqui, ó. Tá certo? Que o Noroeste Africano. Aqui mais embaixo aqui é o Nordeste, tá certo? Aqui é o Noroeste Africano. Fica lá no norte, mais voltado para o oeste, né? Enquanto aos aspectos físicos, o Noroeste Africano tem grandes montanhas, né? Se estendem-se por 2.410 quilômetros, desde o litoral, no Oceano Atlântico, até a Tunísia, né? Tal como os Alpes na Europa, tá certo? Quanto a clima e vegetação aí dessa região, as áreas litorâneas têm clima mediterrâneo, né? Com verões quentes e secos e invernos bem úmidos, tá certo? A maior parte das terras são afetadas pelos muitos tipos de ventos secos que sopram do Saara, né? É bom você saber que essa região aí, boa parte dela fica dentro do deserto, né? Então tem essa questão aí dos Sahel, que são esses ventos que sopram do Saara, né? E os estepes também, que são mais semiáridos, que ficam mais ao sul dessa região aí. Tá bom? Muito bem. A gente tem ainda que falar que, em relação à população e sociedade dessa parte da África especialmente, é uma região onde foi formada por Itália, Reino Unido, Espanha, França, tiveram colônias nessa região, né? Os árabes invadiram a região no século VII ainda e expulsaram os berberes, né, na área costeira mais fértil. Houve todo esse conflito aí, né, de disputa pela região. Hoje em dia ainda tem distúrbios políticos na Argélia, provocada pelo êxodo da mão de obra, né? A mão de obra qualificada toda vai atrás de uma melhora, né? E temos também aí a região conhecida como Maghreb, que abrange Marrocos, Argélia, Tunísia. São países com características físicas e sociais bem semelhantes, até mesmo por se tratar de países com a cultura muçulmana bem forte neles, né? No setor da economia aí do Noroeste Africano, nós vamos ter que grandes cultivos de tâmaras, azeitonas e frutas, né? A agricultura no país, dos países aí localizados no deserto, como a Argélia, 85% do seu território está no Saara. No Saara é muito limitado, né? Então eles aproveitam o pouquinho que tem aí perto do deserto para estar cultivando alguma coisa aí, né? E também extraindo aí petróleo. Dessa região também se extrai muito petróleo e gás. E quanto ao setor terciário da economia, milhões de pessoas visitam essa região também, né? Alavancando aí o turismo e a economia da região. Para finalizar agora, nós vamos falar do Nordeste Africano. Aqui, ó, o Nordeste Africano. Esse Nordeste Africano é a última região que nós vamos estar falando aí, da África, a última região,
E o que você tem que saber sobre o Nordeste africano? Bem rapidinho, geologia, relevo e hidrografia. Nessa região predominam pântanos ou planaltos sedimentares com reservas de combustíveis fósseis, né? Presença elevada aí de planaltos da Abissínia, né, na Etiópia. O rio Nilo transborda lodo enriquecido como sedimentos, né? Aí, ó. Então, aí vai ter basicamente o deságua aí, né? A deságua do rio Nilo lá no Egito, lá em cima, né? Então, uma região com como é que eu posso dizer, o leito muito fértil, muito disputado aí para poder se trabalhar aí na agricultura, né? Esses solos aí são bem disputados. Quanto a clima e vegetação, vão do árido ao semiárido, né? Tem regiões aí, estações bem chuvosas, tá certo? Então aí o Vale do Nilo apresenta grande umidade e possibilidade elevada na concentração demográfica. Isso aí a gente já sabe porque as bordas do rio, grandes cidades são construídas, né? E em relação à população e sociedade, a gente tem aí 99% da população egípcia vive às margens do Nilo, né? A Etiópia, o Sudão, a Somália têm sido assolados por seca, fome e guerras tribais, tá certo? Muito bem. Ainda tem que o setor da economia, em relação à economia, você tem aí a maioria dos povos vive da agricultura de subsistência. Quanto ao setor secundário da economia, gás, petróleo são as principais fontes de renda, como países aí, como o Egito, né? Em países como o Egito. E em relação ao setor terciário da economia, a gente tem aí que nessa região o sucesso se dá também através do turismo também, né? Principalmente aí no Egito, aí, onde muitas pessoas visitam para conhecer suas pirâmides de Gizé, né? E tem toda essa questão islâmica da região também, tá certo? Muito bem, saindo aí dessas regiões africanas, a gente vai conhecer esse mapa da vegetação e das correntes marítimas aí, que destaca essas principais regiões aí africanas, como a gente pode observar, né? A gente tem aí o continente africano, ele é bem diversificado em relação à sua vegetação, né? Você tem aí florestas temperadas, tropicais, campos, estepes, savanas, desertos, né? Vamos ter lagos, então é um continente que pode-se dizer que tem aí uma diversificação bem grande, sem falar em uma enorme riqueza, né? Que é explorada por poucos europeus aí que se apoderaram aí ao longo dos anos aí de grandes riquezas da África, tá certo? E em relação ao climograma, a gente tem aí o gráfico aí dessas principais estações aí, onde tem as grandes precipitações ao longo do ano, né? Ao longo do ano aí você tem as regiões aí que mais chovem, como mostra aqui o gráfico, né? E as regiões que pouco chovem, né? Como é o caso aqui dessa região aqui do Assum, que não chove de jeito nenhum ao longo do ano. Ó, você vê aqui que basicamente não tem chuva, e essa região aí de Assum, né? É bem seca ela, né? Muito bem, que é essa região aqui, ó. Assum, ó. Quase não tem chuva ao longo do ano, né? Veja que não tem os meses aí que mostram aí onde vai ter essas chuvas aí, né? Muito bem. E os outros está especificado aí, como você pode observar. Em relação às guerras étnicas, né, a gente sabe que a África ela teve bastante conflito. Eu trouxe alguns para enumerar os principais. A gente vai enumerar aí que a Nigéria viveu grandes conflitos, Sudão, Somália, Uganda, né? Em Uganda, grandes conflitos, Burundi, né? No Congo, ainda hoje há um grande conflito no Congo, na Costa do Marfim, tá certo? Então são países que vivem ainda em conflito, são aí, na verdade, as 7 guerras africanas, eu trouxe para você ficar atento a esses conflitos. Quanto à urbanização e desenvolvimento, do ponto de vista cultural,
Porém, a África talvez seja o mais diversificado de todos os continentes, com cerca de 800 grupos étnicos e mais de 2.000 línguas diferentes, o que dificulta muito a unidade do continente, né? Você tem ali 2.000 dialetos, 2.000 línguas diferentes, é muito difícil você unir esse povo, né? Então, a maioria, né? E aí, no lado do continente aí, ao lado dos negros, que são a maioria, existem árabes, berberes, asiáticos e europeus. Tudo isso faz com que esse continente viva esse eterno conflito, né? Viva essa eterna, como é que se pode dizer? Esse eterno amaranhado aí de conflitos e não faz com que haja uma unidade no progresso. Para finalizar, eu peço que você assista a aula com cuidado, dá uma olhada no nosso material e das próximas aulas nós só vamos fazer questões que tem nesse capítulo, tá certo? Para já ficar craque para as nossas provas, para os nossos testes aí que virão pela frente, tá bom? Por hoje é só. Era todas essas informações que eu tinha que passar para vocês. Espero que você tenha feito bom proveito. Afinal, a África, ela é o berço da humanidade, né? Os fósseis mais antigos que se tem aí do ser humano, do Homo sapiens, se encontram aí na África, né? Recentemente, tivemos aí fósseis encontrados em Israel também, tão remoto quanto os fósseis encontrados na África. Fica um forte abraço a todos vocês, um grande beijo no coração. Estou certo de que você está atento a esse conteúdo. Tchau, até a próxima. Bye.